Bom dia, turma, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 do livro de arte, falando um pouco sobre a fotografia. Esse capítulo ele vai falar sobre o que acontece por trás das lentes. Fotografar, registrar nosso olhar sobre o momento, né? Mas para uma boa foto não é suficiente apenas saber manipular uma máquina fotográfica. Também é necessário desenvolver outras habilidades. Então, aí na página 57, a gente vai encontrar o tópico retratar, mas não apenas. Que quer dizer, como seria registrar uma imagem antes de existir a fotografia, ou seja, retratar paisagem, situações, pessoas, aquilo que o olho pode ver. Então, como era feita o registro de uma imagem, de um acontecimento, de algum momento, de alguma pessoa, das coisas que a gente consegue observar antes de existir a fotografia, antes de existir o trabalho fotográfico. Atualmente, a fotografia ela é a técnica de criar imagens por exposição luminosa em uma superfície fotossensível. A primeira fotografia reconhecida, ela foi feita em 1826 pelo francês Joseph Niepce, eu acho que assim se fala. No entanto, o desenvolvimento da fotografia não pode ser atribuído apenas a uma pessoa. Teve várias outras características, né? Onde começa-se a falar em fotografia, começa a tirar as primeiras imagens, tá? Então a gente tem a fotografia do Nicéphore, tá? Que é considerada como a primeira imagem registrada, a primeira fotografia. Então, atualmente, a fotografia ela é a ferramenta de comunicação visual mais difundida no mundo. Nós podemos encontrá-la em revistas, outdoors e por toda a internet. É fácil fazer um retrato de si mesmo com a ajuda de um smartphone e muitas pessoas fotografam o tempo todo. Então, hoje, a gente tira foto de tudo, né? De nós mesmos, de outras pessoas, de lugares, tudo do cotidiano, né? Quem gosta de estar fotografando, tirando foto por aí, selfies, até hoje, esse autorretrato é chamado, né, de selfies. Coisas que vocês amam. Mas a gente pode considerar a fotografia uma arte. Então, existem diversos tipos de gêneros fotográficos. Quando a gente lê uma notícia e ela vem acompanhada de fotos feitas especialmente para aquele texto, essas imagens fazem parte do gênero fotojornalismo, tá? Que é gênero de jornalismo em que a fotografia é primordial na veiculação das notícias. Então, se utiliza muito o fotojornalismo para a mídia, na veiculação das notícias do jornalismo, tá? A imagem jornalística ela tem como função principal retratar um determinado fato, certo? Agora, quando os fotógrafos escolhem um tema para retratar com profundidade, fazendo fotos que representem determinada situação ou um personagem, classificamos a fotografia como documental. A fotografia documental é baseada em um olhar mais atencioso e comprometido do fotógrafo.
além de ser bastante investigativa em relação a uma determinada história que precisa ser contada através de uma imagem, tá? Como exemplo, nós temos essa imagem de um documentário que busca retratar numa foto diversos fatores sociais, fatores econômicos, enfim, uma realidade social, tá? Diferente do fotojornalismo, que trata de eventos recentes, a fotografia documental ela aprofunda-se em um único tema, ampliando nossa compreensão sobre importantes questões sociais e políticas. Mas nós podemos dizer que fotografia é arte? O fotógrafo ele não se limita apenas a registrar a realidade. Ele escolhe o que vai fotografar, o ângulo, os elementos que compõem a foto, as cores que usará. Então, dessa maneira, ele expressa seu jeito pessoal de ver o mundo. Então, esse procedimento todo é muito parecido com o que fazem os artistas de técnicas tradicionais. Então, por isso, sim, muitas vezes uma fotografia é considerada uma obra de arte, porque o fotógrafo, ele não simplesmente tira uma foto qualquer, um fotógrafo profissional, ele procura o melhor ângulo, a melhor luz, a melhor qualidade da foto. Então, tem todo um processo por trás, bem parecido com o processo de uma obra de arte, de uma pintura, de uma escultura, enfim, que tem todo um trabalho, toda uma técnica, né? Aí, nessa outra imagem aqui, que fala da mãe migrante, foi feito pela fotógrafa estadunidense Dorothea Lange, que nasceu em 1895 e faleceu em 1965. Ela foi um dos grandes nomes da fotografia documental, unindo crítica social, sensibilidade artística e domínio técnico. A Dorothea fotografou pessoas em situação desfavorável, devido à Grande Depressão que ocorreu nos Estados Unidos em 1929. Na obra, nessa fotografia, estão uma mãe e seus 3 filhos. Um deles é um bebê, que vocês conseguem observar no colo dela. E os 2 mais velhos se escondem com a aproximação da fotógrafa. Eles estavam acampados em migração pelo país por terem perdido tudo o que tinham. Tá, então, essa fotografia documental, ela retrata um fato, ela retrata uma questão social, uma questão política, enfim, que uma imagem representa vários significados, que a gente consegue observar. Então, recapitulando a diferença desses 2 gêneros da fotografia, a fotografia jornalista, quando ela está retratando um fato para uma veiculação na mídia, no jornal impresso. Então, aquela fotografia ela vai mostrar um fato, certo? E a fotografia documental é quando ela está contando uma história, está buscando fundos políticos, fundos sociais, críticas sociais, estudo de uma realidade, tá bom? Através da fotografia. Em sua opinião, sabendo dessas informações, qual a importância desse retrato? Ele condiz com a expressão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, nessa imagem a gente consegue observar as capacidades expressivas das imagens, né? Então, essa imagem sim vale mais que 1000 palavras, que essa é uma expressão, né? Porque ela está trazendo nela uma carga muito grande do que a gente pode observar dessa mãe migrante, né? Que sofre com os filhos acampados depois de terem perdido tudo que eles tinham.
Quais diferenças você nota entre uma fotografia publicada em rede social e uma fotografia artística? Então, vocês podem observar esses meios pelos quais as fotografias artísticas podem ser divulgadas e sobre a intenção dos artistas ao tirar e expor essas fotografias, tá? Então, hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.